Bom, boa noite a todos. Todo mundo bem? Espero que sim. Vamos para mais um dia de estudo de André Luiz. Um dia que vamos tratar de um assunto bem interessante, como já estava falando, há pouquinho tempo. Vocês vão ver que é um assunto que vai dizer muito para muita gente do nosso dia a dia, né? Mas sempre tem um jeito, né? A gente sempre tem um jeito de tratar. A ideia é justamente a gente aprender para usar em nossas vidas, né? Como a gente fala nos objetivos. Então, nos domínios da mediunidade, olha aí, apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz e apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseado em conhecimento, que é o que a gente está adquirindo, e vivência para que a gente possa aplicar esse conhecimento na nossa vida ou na nossa atividade, né? Vamos lá, capítulo 26, psicometria. Então, psicometria é um nome, né? É um nome atribuído no Espiritismo ao magnetismo agregado nos objetos. Não só magnetismo, como muitas vezes a atração de espíritos desencarnados por determinados objetos e fazendo com que esses espíritos fiquem perto do objeto. Mas também o acúmulo de energia em determinados objetos, e a gente vai ver que tem objetos que sim, tem que não, e é como todos nós, né? Tudo tem uma história, né? Tudo tem um passado, tudo tem enfim, nada é igual, né? Nem só o que é matéria, nem a espiritualidade, nem o encarnado, nem o desencarnado, tudo é diferente, mas existe esse conhecimento, vamos dizer assim, a psicometria, que é interessante a gente entender para que a gente possa usar esse conhecimento em algum momento da nossa vida. Então, o André Luiz, né, o Hilário e o Aulo estavam passeando, voltando daquela atividade toda, né, e conversando na aula passada pela rua. Eles não estão com medo, né, de ser atropelado aí, está andando bem na rua no Rio de Janeiro, né, mas enfim, não é o problema deles, né? Não é de agora. É. Aí, capítulo, então, 26, psicometria, ideias importantes, aprendendo com o magnetismo modulado. Então, e a gente observa, né, pessoal, que tudo quase que a gente fala tem magnetismo, né? É pensamento, é obsessão, é sintonia, é a interação, é o médium que tem que, né, expandir o perispírito, que é um campo magnético, tem que conectar via magnetismo, né, com o desencarnado para ver a manifestação. O espírito que influencia na nossa vida tem que ter sintonia e não deixa de ser a faixa vibratória que é magnética que a gente vive. Então, esse tal do magnetismo, o Einstein falava, né, que uma das chaves da natureza é o magnetismo, né? Ele falava que é fantástico isso, né? E a gente vai vendo no plano espiritual que tudo tem base no magnetismo, né? Vamos lá então, o André vai falando, o rápido curso de aprendizado que vínhamos realizando atingia sua fase final. Aulos não dispunha de tempo para favorecer-nos com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora isso compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos, então eles estão meio que indo para a saideira já, né, assim, dessa semana de atividade de aprendizado que o André Luiz e o Hilário estão tendo com aulas, né? Todo o livro é uma semana, né, de aprendizado. O assistente, contudo, desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar-nos o entusiasmo habitual. Atravessávamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu, a que se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para dilatar observações e apontamentos, convidou-nos a entrar exclamando: numa instituição como essa, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria. Então, o que tem no museu, né? Tem coisas que já foram de alguém, não é verdade? Tem coisas que muita gente olha, muita gente deseja, né? E
muitas vezes um objeto de... Pensa quem já foi o dono da Mona Lisa, né? Sei lá, dono de um quadro famoso desse, que a muito custo a pessoa adquiriu, sabe Deus, de forma ilícita, não lícita. A gente não sabe a história, a gente não sabe que magnetismo foi gerado na aquisição, na pintura, depois quando ele estava exposto, como que era o magnetismo que impregnava isso, né? A doutrina espírita, ela nos fala o quê? Que não existe altar, não existe vela, não existe nada, e que os objetos, eles não têm, obviamente, vida, não tem valor nenhum, né? Mas a gente vai ver hoje que não é que o objeto seja alguma coisa, mas como matéria que ele é, pode o quê? Agregar energia, ele pode conter energia no objeto, não com algum tipo de consciência, obviamente que não, mas agregar como numa geladeira tem corrente elétrica. E se você for lá, você toma um choque, né? Tem um acúmulo de energia ali, né? Quando a gente passa o pente no cabelo, aquela brincadeira, né, com o papelzinho, não fica uma energia agregada ali no pente, né, através da fricção? Então, quer dizer, essa questão de energia se agregar a algo material não é difícil da gente entender que é possível isso acontecer, né? Desde que essa energia seja inserida nesse... Eu já li aquele livro Aruanda, né? Que fala da Umbanda, e lá eles falam que o altar do centro de Umbanda, né? Eles têm um tipo de um altar, né? Tem os santos, tem as coisas, vela, tal, que agrega muita energia aquele altar. Não é que ele gere energia, é que as pessoas emitem muita energia, porque eles têm uma... É que nem o bezerro de ouro, né? A estátua do Deus. O pessoal fica o quê? Projetando energia o tempo todo ali. Não que aquela energia tenha a capacidade de fazer algo, mas pode ter energia acumulada ali, né? Vamos ver. É bem legal. Aí o Aulus, ó, em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, significa registro, isso é a psicometria, significa registro. Então, na boa expressão que está ali falando, como sinônimo, né? Como ela é usada na psicologia, significa registro, apreciação da atividade intelectual, psicometria. Apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Ler impressões e recordações. Eu já vi, quem que é da época do MacGyver aí, aquele filme de muita gente, né? Então, o MacGyver, ele já desvendou mistério pegando peça de cerâmica, que a cerâmica ela é moldada, né? Na mão, né? Tem aquele torno que fica girando. E ele fala que na época tinha um fundamento que ele explicava lá, enfim, né? Que ficava registrado a onda sonora ambiente na cerâmica que estava sendo confeccionada, e ele conseguiu, de alguma forma, ler aquilo como se fosse um disco, como se fosse um disco, um LP na época, né? Ficava gravado ali, e ele conseguiu tirar som, imagem de uma cerâmica, porque ficava girando e impregnava o som ali de alguma forma. E é mais ou menos isso que a gente vai ver que se refere a isso aqui, ó. Então, impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Passamos por longo portal, André, não é? Do museu, né? E no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, de mistura com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração. É o que o pessoal faz no museu, né? Fica olhando, admirando e tal. Aí o Aulus fala, muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar. Então vamos dizer assim, vamos dizer que alguém me dissesse que eu fui um general do Império Romano. Ou se eu soubesse que eu tinha sido. Aí eu ia para Roma, no museu daquele bacana, e eu ia ver o quê? As peças lá do Império Romano. Armadura, espada, né?
isso fatalmente iria me chamar muita atenção. E se tivesse uma que tinha pertencido a mim, já pensou? Você falar, puxa, na outra vida eu usei isso aqui e tal. Tem um apego por aquilo. Vai que você tinha um apreço muito grande por aquele objeto, você depositava nele muita confiança, muito gosto, uma lembrança, uma coisa de família que te remetia. Nessa vida, em outra vida, seja lá qual for, né? Então, é o que ele está falando aqui, ó. Faculdade de ler impressão. Passamos por longo portal, muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como essa pelo simples prazer de rememorar. Verifiquei que algumas preciosidades, excetuando-se uma que outra, estavam revestidas de fluidos opacos. Aí o André já olhando com a sua visão de desencarnado, visão que ele vem ampliando, né, ao longo do seu trabalho. Então ele está olhando os objetos e está vendo, além do objeto, uma energia opaca envolvendo alguns objetos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta. Então não era coisa boa, né? Na qual transpareciam pontos luminosos. Então tinha uma energia opaca, pardacenta, quer dizer, aquele cinza, né? E um ponto ou outro de luz ali no objeto. Notando minha curiosidade, o instrutor aclarou benevolente. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Então, o que acontece? A gente, quando pensa, o que a gente faz? O que é pensar? Quando a gente emite um pensamento, a gente não modela o pensamento, a onda eletromagnética ou mentomagnética, a gente modela em intensidade, em vibração e direciona. Isso é energia, é matéria que nós estamos tirando de nós e mandando numa determinada direção. Quando é o pensamento em alguém, essa energia chega nessa pessoa, harmoniza ou desarmoniza. E quando é num objeto? Quando o foco do pensamento é um objeto, a energia vai o quê? Chegar no objeto. Se eu estou mirando um quadro, um móvel, uma armadura, sei lá o que foi, que já foi meu em outra vida, eu fico ali rememorando tudo aquilo e eu fico o quê? Magnetizando aquele objeto. Aí, numa analogia bem rasteira, vamos dizer assim, né? A moda do pente que a gente passa no cabelo, aquele objeto vai o quê? Ficar magnetizado, certo? Porque eu imprimi nele magnetismo, né? Eu direcionei para ele um magnetismo modulado. E se eu estou olhando para um objeto e lembrando coisas, esse meu pensamento, ele sai de mim como? Aí não me pergunte como, né? Óbvio que eu não sei, né? Mas ele sai modulado com aquela energia, com aquele pensamento que eu estava. É que nem o MacGyver tirando o som do negócio de cerâmica. Imagem ele tirou. Porque a imagem estava impregnada, né? Então tinha a imagem ali do ambiente, tudo, né? Então, impregna o objeto com magnetismo modulado, porque a pessoa estava com saudade, a pessoa tinha um pensamento X, a pessoa estava vibrando de alguma forma, pensando em alguém, e aquilo a gente vai ver que tem um sentido isso aí. Olha lá, não longe havia um curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Já não era tão cinzenta, né? Já era esbranquiçada. Aulus recomendou-me tocá-lo e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril, jovens, né? Com aquele quadro vivo a destacar-se ante a minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno, a casa, né? Ele estava vendo uma imagem. Ele tocou o relógio e na mente dele foi projetado a imagem de um casal feliz com 4 jovens e um ambiente agradável ali. O mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava, dominando o ambiente de cimo
do cimo de velha parede caprichosamente adornada. Registrando minha surpresa, o assistente adiantou. Então, olha que interessante, né? Aí vocês vão falar, nossa, mas isso é possível? Como é que é gravado antigamente, né? O povo mais velho, mais novo, não sabe o que é isso, mas para pôr uma fita de cassete. Aquilo é o quê? É um pedaço de plástico. Como é que fica a imagem ali? De alguma forma agrega a imagem que uma câmera, né? Está ali uma tela, por eletricidade, por magnetismo, aquela fita é impregnada de alguma forma das imagens, das energias que são captadas do ambiente, e fica o filme ali, não é assim? Não funciona assim, não funcionava assim? Não é? A chapa, por exemplo, aquela fotografia bem antiga, né, que o pessoal tinha que ficar um tempo ali, ficava cozinhando ali aquela máquina, né, até a imagem impregnar a luz impregnar na tela. Então, como que era aquela fotografia inicial? Ela não era ativa, ela era passiva. Tinha uma chapa impressionável, a chapa da fotografia. Quando abria a lente, a luz que existia no ambiente impressionava, marcava a chapa. Então, por isso que tinha que ter um tempo. Tinha que ficar um tempo exposto para a luz poder fazer o efeito dela. E gravava onde? Na chapa. O que é chapa? Não era um tipo de matéria? Então, nós estamos falando que existem certos tipos de matéria que podem ser impressionáveis, podem ser marcados pela luminosidade ambiente, né? Gravando neles a imagem que existia naquele ambiente, naquele momento. O que o André Luiz acabou de fazer? Ele tocou no objeto e, pela capacidade dele mediúnica, vamos dizer assim, né? Mental, ele colheu daquele objeto a imagem que estava gravada nele. Vamos ver. O relógio lá se encontrava dominando o ambiente do cimo de velha parede caprichosamente adornada. O Aulus, percebo a imagem sem o toque direto. Aí o Aulus já, outro nível, ele já consegue ver a imagem sem necessidade de tocar o objeto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado, tanto que o André teve uma boa impressão da imagem que ele viu. Ele não teve uma impressão ruim, e a energia que circulava o relógio era uma energia já mais esbranquiçada, ao invés de pardacenta, como o André descreveu no começo. O Aulus continua. Conserva as formas pensamento. Olha aí, ó. Formas pensamento do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, reminiscências que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Então, é o pensamento, o magnetismo do pensamento gravando no objeto, assim como a luz impregnada no objeto de onde ele ficava, marcou aquele objeto. Então ele tem isso gravado nele. Tudo não é energia? A gente fala, nossa, mas como numa madeira vai gravar? Não existe madeira. Existe energia condensada que forma madeira, né? Tudo é energia. Não existe o que não seja energia, né? O átomo é energia, então tudo é energia. Então, a luz, que é energia também, impregna em determinados objetos a imagem de onde eles ficaram expostos, assim como a fotografia antiga lá que impregnava também a luz. Estamos acompanhando? Quando a família visita o relógio, ela é desencarnada? Desencarnada. E ela reaviva, vamos dizer, ela reforça aquela imagem porque é o mesmo magnetismo que impregnou inicialmente o relógio com aquela imagem que o André Luiz conseguiu ver. Olha, então o Hilário fala, né? Isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações? O Aulus, justamente. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele.
Magnetismo modulado em frequência e intensidade, impregnando no objeto, é que nem na Umbanda lá o altar. Por que é super energético o altar lá da Umbanda? Porque todo mundo impregna o altar com energia. Nós não temos isso no Espiritismo, né? E a gente nem deve ter, porque não tem nada no objeto, né? O objeto simplesmente é depositário, mas ele não vai distribuir a energia que tem nele, porque, óbvio, ele não tem nada a ver, né? Ele não é inanimado. Então, ele é impregnado de energia, assim como uma corrente elétrica tem energia ali dos átomos que estão passando nela. Mas isso não quer dizer que ali existe um efeito que se possa tirar daquilo, né? Então, ó, o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução de energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando na fase em que se encontra, relacionamo-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Hilário refletiu alguns momentos e observou. Então, o pensamento, vejam como a tal ponto ele é modulado, que ele impregna um objeto com aquilo que você está pensando, com a imagem que você tem, né? A imagem que você tem. Então, a memória, aquilo que o André viu, tanto é resultado da luz gravada no objeto de onde ele ficava, como isso poderia sumir. É uma energia fraca, né, que ficou impregnada ali. Só que os donos reavivam isso toda vez que visitam. Então, eles mentalizam o que? A casa, onde ele estava, onde ficava o relógio, e é isso que o André viu, porque eles ficam gravando ali no objeto, impregnando de energia com essa forma de pensamento. A casa antiga, a imagem dele com os filhinhos, com o relógio ali, então eles lembram da vida que eles tinham, da casa que eles tinham, e esse quadro mental que eles chamam de forma pensamento, eles reavivam essa imagem, eles ficam impregnando essa imagem no relógio, que é um simples objeto. Hilário refletiu e observou. Olha lá o relógio, né? O André toca e vai lembrar do quadro. Olha lá, o relógio na parede, né? A família, ó, 3 filhos, né? E o casal. Que é a cena que eles mentalizam quando eles olham para o relógio, eles lembram da reunião da família, mais ou menos nesse contexto. Aí o Hilário, então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização de nossos desejos? Olha o Aulos, por quê? Está impregnado ali. A polícia não pega imagem de câmera e localiza. Então, quem foi o dono desse relógio aí? Quer dizer, encostou. Se esse relógio estiver nessas condições, com os proprietários vindo visitar, impregnando nele a sua imagem, a imagem da família, você poderia reconhecer os proprietários pelo toque num objeto desse aí. Isso no nível do André Luiz, do Aulos, né, que já são espíritos que trabalham, que têm uma condição mediúnica, enfim, que têm a capacidade que eles têm de fazer esse tipo de leitura. Sim, perfeitamente. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória deles se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Então, quando a gente pensa, a gente impregna essa energia do pensamento modulada, tanto na pessoa a qual a gente direciona o pensamento, como é uma energia, a gente está jogando energia na direção de algo, né? E a energia vai bater lá e vai impregnar, tanto na pessoa quanto no objeto, que é o caso da psicometria. O André, muito importante o esforço da força, o estudo da força mental. Considerei sob forte impressão. Aulo sorriu e comentou. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa o seu próprio rastro, o odor, né, que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade afetiva, olfativa do cão. Então, nós deixamos um rastro, a gente onde toca, onde impregna, onde a gente concentra nossa mente, nossa energia,
a gente deixa um rastro como o cachorro que vai deixando a urina para ele saber, para que os outros saibam que ali existe um cachorro naquela área que toma conta daquela área, enfim, né? Então o outro cão sente que tem alguém ali, pelo odor, que não é ele. E nós deixamos a nossa assinatura magnética tanto no objeto como no ambiente que a gente vive, porque a gente fica impregnando tudo onde a gente mentaliza, onde a gente foca o nosso pensamento, a gente impregna da nossa energia. Ele fez uma comparação com o cachorro, porque o cachorro vai marcando o caminho dele, onde ele vive, para que saibam que ele existe ali. Mais ou menos a gente deixa a nossa assinatura magnética, vamos dizer assim, por onde a gente passa e onde a gente vive. A egrégora da nossa casa certamente vai ter o quê? A assinatura magnética daquela família. Por isso que falam às vezes, né, que você muda para uma casa que chama outras pessoas, que é bom pintar a casa. Isso aí Aí a pintura eu não sei, mas que no caso você teria que... Então, nós vamos ver na aula que tem uma série de circunstâncias. Mas que aquela casa, por exemplo, você mudou numa casa, que a casa está impregnada com a assinatura magnética de quem vivia ali, está. Agora, você vai impregnar com a sua, né? Você vai chegar e aí a sua energia vai passar a substituir aquela energia, porque aquela energia que está lá na casa, ela não é uma energia viva, ela é uma energia passiva, né? Só existe uma impregnação da energia nas paredes, nos objetos, como tem no relógio aqui, porque ele é visitado. Então, se a gente muda numa casa que já foi habitada por muita gente, e o desencarnado está lá na casa porque desencarnou e não sabe viver em outro lugar a não ser na casa que ele construiu, você vai ter alguém ali na casa. Agora, se você é espírita, trabalhadora do Chiquinho, estudiosa da doutrina espírita, vão ter certo... No primeiro evangelho que você fizer, o que eles vão fazer? Vão lá, vão pegar o irmãozinho que está lá, trazer para cá, encaminhar, educar, vão limpar a casa, vão... Não é? Agora, se você chega lá com uma energia pior do que quem morava, quem está lá... vai sair. Né? Ou vai sair porque viu que o negócio piorou para o lado dele, ou ele vai se sentir à vontade para ficar, né? A casa com as portas abertas. Aí você vai sofrer a presença da espiritualidade ou, enfim, né, de alguma coisa nociva que tem ali. Meu irmão Astolfo falou para mim que quando eu ia mudar, foi para mim fazer oração antes de entrar. Tá. A gente tem como mudar? Tem, rapidamente, porque nós impregnamos o lugar que a gente vive com a nossa energia. E a gente não esquece que tudo que tem a ver com o plano espiritual, nós temos que quantos amigos que a gente tem aqui no Chiquinho? Quantos trabalhadores que desejam que nós vivamos bem para que a gente possa trabalhar, cumprir nossa missão? No mínimo a gente tem o nosso protetor. Se a gente pede a ajuda certa, com boas intenções, com, enfim, conhecedores daquilo que a gente está pedindo, olha, se tiver algum irmãozinho aqui na casa, né, agregado à casa, vamos socorrê-lo, tal. Primeiro evangelho limpa tudo e resolve, né? Não tenho dúvida disso. Sim. Então, no caso, a influência existe na casa porque a entidade está na casa emitindo energia. Se ela não estivesse, a casa em si, mesmo impregnada, não ia afetar as pessoas. Então, vamos comparar assim, ó. Se você tem uma piscina e você não limpa, ela vai ficar com a água suja, né? Então você chega numa casa, está com a piscina lá com a água suja. Se você for mergulhar naquela água, você vai se sujar com a água, ou vai sentir os efeitos daquela água, porque está ali impregnado na água. Se você chega e limpa a piscina, você vai ficar limpa. Agora, se todo dia vem alguém e joga sujeira na tua piscina, você vai estar todo dia com a água suja de novo. Então, a casa, ela é assim, casa é matéria. Como a gente está vendo, a matéria, ela absorve e às vezes contém, ela retém energia. Energia de quem? De quem emite energia na direção dela. Então, se ela é visitada por moradores do passado, que moraram lá,
e te olham como um intruso, por exemplo, você vai poder ter uma influência espiritual continuada nessa casa, de moradores que se apegaram àquela casa, enfim. Então lá, a gente vê isso, quase toda a sessão de desobsessão, você vê isso. Como que você faz para resolver esse problema? O Evangelho no Lar não é exatamente para isso? Para limpar a casa. O Evangelho no Lar é para isso. A gente tem, para o tratamento espiritual, 3 visitas de desobsessão, 3 visitas de cura, de tratamento. Nessas visitas de desobsessão, o que eles fazem? Limpam a psicosfera da casa. Retiram irmãozinhos que possam estar lá prejudicando, traz para cá e socorre. Na de cura, vão curar você, vão cuidar de você. No Evangelho no Lar, o que é? É um encontro marcado com a espiritualidade. O que eles fazem? Vão limpar a casa. Os miasmas da casa vão... Então, por exemplo, num Evangelho, que você chega numa casa, deu aquela lavada para tirar a sujeira mesmo. Você pinta a parede para ficar a parede limpinha, para dar um aspecto bonito, porque é energia isso. Você olha para um lugar que está sujo, a tua cabeça não gera uma boa energia num lugar sujo. Né? Não gera. Lá eu acho que ele quis dizer, sem o irmãozinho presente, a matéria da casa. Não, então, se você não renovar essa energia, a energia vai estar lá. Agregada às paredes, tudo. A casa, ela tem uma egrégora. A egrégora, ela pode mudar? Pode, se as pessoas que vivem nela passarem a emanar uma energia diferente de quem vivia antes, a egrégora da casa vai mudar. A energia predominante na casa vai ser outra. Então, se você muda para uma casa, passa a viver lá e sua média vibracional é diferente de quem vivia antes, a casa vai passar a ser impregnada pelos seus fluidos, pela sua faixa vibratória. A egrégora muda, né? Agora, se você tiver uma faixa vibratória parecida, que você não substitua aquela energia, e o morador antigo está visitando a casa, impregnando ele com a energia dele, então aí vai ficar, que nem o relógio aí, vai ficar impregnado com algum tipo de energia que o morador antigo, por exemplo, está jogando em cima ali. Então, é tudo assim, a energia, ela acaba. Se você socorre o morador antigo que estava lá na casa, e ele impregnando aquela casa com a energia dele, te achando um intruso, você roubou a casa dele, que é o que a gente ouve em trabalho mediúnico aqui. Se você não socorre essa pessoa, se você não tem um evangelho para educar essa pessoa, se você não está afiliado a um grupo espírita que vai socorrer aquela pessoa em teu socorro, né? Aí essa situação pode perdurar no tempo. E aí você vai ter uma mistura de energia na tua casa, a tua energia com a energia de quem visita, dos desencarnados que entram e saem da tua casa. É um lugar aberto, que vai poder ter energias 1000 ali dentro. Agora, se você consegue gerar uma egrégora favorável na tua casa, que aumente o padrão vibratório, todo tipo de energia diferente ou abaixo desse padrão vibratório vai ser neutralizada. Porque muita energia age na pouca energia. Beleza? Eu já li em alguns livros que tem alguns materiais que eles concentram mais energia que outros, né? Madeira, ouro, pedras, que tem uma concentração. E, por exemplo, como joias antigas, tem uma concentração ali de luz, de quem possuiu ela e o tipo de energia que a pessoa emanava. Fica ali. É o caso do relógio aqui. Quando está e então a limpeza desses objetos é algo mais diferente. Eu já vi orientações de que casas usadas, lave-se as paredes como para ajudar nesse processo de tirar a energia concentrada ali, no caso de uma energia casas possivelmente muito ruim, lavar tudo antes de pintar e trocar algumas coisas. Por conta da alta concentração. Então, ó, pensa assim, ó. A matéria do plano material, ela só age sobre a matéria do plano material. São duas coisas diferentes. Casa suja tem que limpar, porque sujeira agrega energia ruim. Então, é só isso. Então, limpeza serve para quê? Para limpar a sujeira material. Agora, a mudança da faixa vibratória, o evangelho, quem que limpa a sujeira espiritual? Quem que limpa o miasma
que seria o que o André Luiz fala em miasma, né? Que seriam as energias negativas agregadas à casa, à parede, a tudo. Quem limpa é o plano espiritual. Não é lavando a parede que você vai limpar o miasma. Você vai tirar a sujeira. Tem uma concentração alta ali, energética. Então, tudo que nem joia. Por que às vezes a joia vai impregnar muita energia? Porque quem tinha uma joia muito cara, provavelmente vai se apegar mais a essa joia muito cara do que uma roupa comum, do que um sapato, uma coisa que é banal, vamos dizer assim. Uma arma que usou, não é uma armadura antiga, um negócio desse pode ter sim. Mas essa energia vai ser neutralizada à medida que, se você botar um anel no dedo e tiver uma energia boa, um patamar de energia elevado, aquela energia agregada ali, ela vai ser neutralizada. Ela vai ser dissipada. Tudo depende do quê? De afinidade. Ela vai ser conservada quando? Quando a tua energia bater com aquela sintonia. Se você tiver um patamar de energia, se você entra numa casa com uma egrégora familiar muito elevada, quer dizer, uma família organizada, que tudo, você naturalmente vai dissipar aquelas energias ruins. Porque muita energia dissolve a energia ruim, penetra na energia ruim. E os hábitos que a gente tem na doutrina, como o Evangelho, faz com que a espiritualidade, não só o espírita, quem trabalha no bem vai ter sempre o quê? Uma equipe espiritual trabalhando junto, estimulando aquela pessoa, seja da religiosidade que for. Naturalmente, quando essa pessoa muda para uma casa, para um lugar, esses amigos espirituais vão estar o quê? Providenciando a limpeza, providenciando a harmonia daquela casa energética para que a pessoa viva bem ali. Isso a gente só não pode confundir a limpeza da parede com detergente com a limpeza do miasma. Não vai tirar miasma, porque a matéria tem natureza diferente. Mas ajuda porque num ambiente limpinho você não vai ter sujeira. Sujeira tem micróbio, tem barata, tem não sei o quê. E esse tipo de substância atrai energia ruim. Agrega energia ruim. Agrega, puxa, é como um imã, Mina, puxa, agrega energia ruim. Então, tudo limpinho, tudo perfumadinho já ajuda. Mas tem muito lugar que é super limpo e o ambiente espiritual é complicadíssimo. A gente vai vendo aqui, ele vai indo nesse caminho. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se os sentidos. E, em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. Quer dizer, cada um, o André teve que pôr a mão, o Aulo já, só de mentalizar ali, ele já captou aquela mesma imagem. O Hilário, somos deste modo induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Ele está afirmando isso, Quer dizer, que se esse objeto foi imantado, ou eu não consigo ler o pensamento de um espírito superior se eu não for. É isso que o Hilário está... Aí o Aulo, sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles e nós, acontece entre nós e os seres que nos localizam à retaguarda. Mesma coisa do Aulos para um espírito inferior. Podemos, por exemplo, cuidar dos interesses das tribos primitivas ou retardadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Por quê? A energia é diferente. Então, a gente só consegue interagir com pessoas do mesmo nível vibratório que nós. Isso em tudo. Por isso que o encarnado só interage com o encarnado. O desencarnado, genericamente, só interage com o desencarnado. Só que entre os desencarnados existem um montão de níveis de energia diferentes. Tanto que a mãe do André Luiz não podia ser vista por ele, porque pertencia a um outro ciclo evolutivo.
com uma densidade de matéria muito inferior à que o André Luiz tinha em nosso lar. Então, do mesmo jeito que a gente não vê o desencarnado de maneira geral, ele não conseguia ver a mãe, mesmo os dois estando desencarnados. Ela era energia menor. O princípio é o mesmo. Densidade de matéria muito diferente, você não consegue ver com o aparelho da visão que você tem naquele corpo que você habita naquele momento. Aí o Aulus, penetramos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda a patavina do nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos e merecemos viver. Então, se nós vivemos em determinada faixa vibratória, quem que a gente vai ter como amigo, como companheiro, como parceiro? Espíritos que vivem naquela mesma faixa vibratória. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos e merecemos viver. E só ao preço de muito esforço próprio ou de segura evolução, logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar em esferas superiores. Aí o André, o assistente fitou-nos com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos digressões em desacordo com os nossos objetivos essenciais. Quer dizer, eles saíram um pouco do assunto, né? Que era a psicometria. O André, imaginemos que nos propuséssemos a fixar a atenção num exame mais circunstanciado. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Aí o Aulus, sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo. Contudo, é iniciativa perfeitamente viável, dependendo da capacidade do espírito que vá fazer essa análise. Naquela matéria estariam impregnados, além dessas imagens que as pessoas estão alimentando, né, que os donos estão alimentando pelo pensamento, porque eles formatam o pensamento deles naquele momento da vida, né, aquela fotografia mental é impregnada no relógio, e foi isso que o André conseguiu ver. Nesse relógio também talvez esteja impregnada quem fez, por exemplo, o relógio. Né? A imagem de quem fez, a mesma coisa. Né? Então, além da família que está alimentando, muito mais fraco deve ter a imagem também ali daquele que construiu, de uma outra família que o obteve, enfim, de coisas que estão sendo enfraquecidas, porque está muito claro para ele, porque a família está alimentando aquele quadro mental, né, conforme ele explicou ali. O Hilário, cada objeto então pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos dessa natureza, que ele está gravado, né, tem coisas gravadas nele, né? Sem mais nem menos, não podemos esquecer que o paleontologista, o que é o paleontologista? Que estuda os dinossauros, né, enfim, como é que chama isso? Os objetos fossilizados, né? Então, o paleontologista, pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica por um simples osso encontrado a esmo. Ele consegue imaginar que se o bicho tinha um fêmur daquele tamanho, ele tinha que ser assim, assado, por um monte de circunstâncias, né? Quando se nos depura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas. Olha que interessante, a imagem ficando gravada no objeto, porque a imagem é energia, é luz, né? E é aquela história do filme fotográfico lá. Mais sensível, menos sensível, mais exposição, menos exposição, mas a luz, ela fica gravada nos objetos, né? As almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. O André, logo após, detivemos-nos a estudar primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Então a tela
Não tinha energia nenhuma ali impregnada. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. O André, por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude de professor benevolente, que lhe era peculiar, e explicou. Pesquisado mais intimamente, este quadro será interessante registro, oferecendo-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíam. Ele foi impregnado de energia quando foi feito, quando foi admirado, só que depois de um longo tempo, sem que ninguém se preocupasse com ele ou lembrasse, quer dizer, o que é lembrar? É impregnar. Se você lembra, você sintoniza. Se você sintoniza, você emite energia. Aí a energia impregna lá no objeto, que nem é o caso lá do relógio. Agora, se ninguém lembra mais do negócio, a energia vai, como toda a matéria, vai se dissolvendo, como toda a matéria vai evaporando, né? Os átomos vão se dispersando, as coisas vão dissolvendo, né, ao longo do tempo. Então, um quadro com 300 anos que ninguém pense nele, vai existir alguma coisa ali? Vai, mas está já muito, né, corrompida pelo tempo, sem que a energia esteja sendo alimentada nele. É o caso desse quadro aqui. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavaleiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza. Aí tem uma jovem presa ao objeto que é o espelho. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou tateando-lhe os ombros. A matrona tremeu, involuntariamente, sobre inesperado calafrio, e falou para os companheiros. Aqui há um estranho sopro de câmara funerária. Uma mulher um pouco mais sensitiva, né? A desencarnada encostou nela, ela... é melhor que saiamos. Aí o André, confiou-se o grupo a manifestações de bom humor, quer dizer, todo mundo zoou a mulher, né? E retirou-se acompanhando-a no outro rumo. A entidade que não nos assinalava a intromissão, quer dizer, não percebeu eles, né? Pareceu-nos contente com a solidão e passou a contemplar o espelho, sob estranha fascinação. Aulus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou. Anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Quer dizer, se a mulher que tem uma sensibilidade grande, mediúnica, conhecesse tudo isso que a gente está vendo aqui e tocasse o espelho, ela poderia enxergar a moça, entender a história do espelho, como o Aulus está fazendo agora. O André, Hilário, incapaz de sofrer a curiosidade que nos esfogueava o cérebro, indagou sobre a moça. Então, olha aí. Né? Então, pode um objeto antigo ter um vinho recheado com... Pode, né? Pode. Por que não? Está aí. Agora, vai ficar no nosso ambiente? Depende daquilo que a gente falou, da psicosfera de onde a gente vive, né? Então, o Hilário, o que fazia ali naquele túmulo de recordações, atrelado a um espelho, né? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho, sem maior significação? Aí o Aulus, toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Olha a história, né? Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio de Janeiro e aí cresceu e se fez homem. Encontrou e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira
animada com o sucesso de Napoleão na Europa, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança. Olha o vínculo como foi criado, né? Até que pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Aí ficou a moça atrelada ao espelho na esperança de que o rapaz voltasse, né? Depressa esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. A pobrezinha, no entanto, fixou-se na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade, que ela está atrelada desde o tempo de Napoleão, 200, 300, 400 anos atrás, mais, né? Esperando o noivo voltar, né? Imagina a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. O André, o assunto compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Aí quem falou de joia aí? Sim, sim, a influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Aí o Hilário, se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la contigo, o Aulos, de certo, arcaria também com a presença da moça desencarnada. Foi no museu, comprou um espelho e levou a moça junto, né? Literalmente, né? Aí o Hilário, isso seria justo? Aí o Aulos, Hilário, a vida nunca se engana. Olha agora, olha como é que isso rola, né? Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Olha lá o que ele fala. Aí o Aulos, quem que se encantaria com esse objeto, né? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental da própria criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos, ou da mãe. Por quê? Ficou uma pendência para trás, ficou o quê? Um karma pendurado. Quer dizer, esse moço que prometeu e não cumpriu, a mãe que tirou os dois da relação e desgraçou a vida da moça, está aí há 500 anos sofrendo atrelada num espelho, gerou um karma para quem enganou, ou para quem não foi sensível a ponto de resolver a situação de uma forma melhor. Então, quem teria atração por aquele espelho, por aquele contexto energético ali? Provavelmente o moço ou a mãe, que foram os pivôs, né, desse problema aí. Ó, hoje ou amanhã, possivelmente um dia, virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira. Olha a reencarnação, para compensar o problema produzido, no resgate do débito contraído. O Hilário, mas não podemos aceitar a hipótese da jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima? Será que ela não pode pedir ajuda, né? Está tantos anos, centenas de anos atrelada, e uma hora vir, por exemplo, uma equipe socorrista ali, pegar ela, tirar dessa situação? Aí o Aulos, sim, isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Olha lá, porque ficou um karma para trás. Então, pode até ser que nessa hora, nesse momento, ela possa ser socorrida pela espiritualidade e seguir um outro caminho. Reencarnar, mas o trio vai ter que tem esse ajuste que ficou para trás. Ó, todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. O André, a conversação era preciosa, contudo a responsabilidade impelia-nos para adiante. De saída, renteamos com o gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo duas cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Vamos lá. O Hilário fala, creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar com relação às pessoas que habitualmente os ocupam? O Aulos, sim.
se desejarmos esse tipo de experiência, se tivermos condição, capacidade de fazermos a leitura das impressões magnetizadas nos objetos, né? Tem que saber fazer isso, tem que ter condição de fazer, que nem o Magarve fez lá com a peça de cerâmica. Tem um processo para tirar essas imagens impregnadas ali, essas energias impregnadas traduzidas por imagens, né? Aí o Hilário, e em nos referindo aos encarnados, qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? O Aulus, perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. Nós somos espíritos, eles são espíritos, nós também somos. Nós poderemos, mas precisa ter uma mediunidade muito aguçada, né, para você sentir nesse jeito que eles estão sentindo aí. Lendo, né, a vida, tal, vendo as imagens. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Sintonia, né? A gente provoca o bem quando a gente tem uma faixa vibratória elevada e eu consigo projetar essa energia boa gerada por mim para outra pessoa, né? Lembrando que a energia boa e grande sempre penetra a energia ruim. Se tiver afinidade, penetra mais. Se não tiver afinidade, penetra menos. É o caso do passe, né? Se a pessoa está concentrada, está aberta a receber a energia do passe, ela recebe uma porcentagem grande daquela energia que eu estou passando. Se ela estiver pensando na vida, dormindo, ela vai receber menos. Mas penetra, né? A energia boa e forte sempre penetra a energia inferior. O Hilário, e tudo o que observamos a mediunidade? Aí o Aulus, sim, apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico, sob denominações diversas, entre elas a criptistesia pragmática, a metagnomia tátil, a delestesia, em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvidas, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. A gente influencia muito mais, não é, do que a gente possa imaginar. Tudo que a gente faz, acontece algo. No pensar, a gente está influenciando alguém, né? A gente está influenciando a casa que a gente vive, o ambiente que a gente vive. Então, gente, que aquela história, né? Aqui na Casa Espírita, se um dia vocês estiverem com um pensamento ruim, tem que mudar. Porque aqui, além de... Por exemplo, aqui as pessoas que estão numa faixa vibratória já mais elevada, que estão imbuídas do trabalho aqui, da cura, do passe, enfim, quando entra, se concentra, já fica, né? Já fica concentrada, já fica nessa faixa, já se coloca em sintonia com espíritos superiores, os trabalhadores da casa que vão nos influenciar nos trabalhos, que estão sintonizando, que estão nos habilitando a produzir determinado trabalho, óbvio que essa pessoa está imune de uma influência um pouco mais negativa, de uma energia negativa. Mas aqui a gente tem o sofredor, aqui a gente tem a pessoa que está pensando em suicídio, a pessoa que chega aqui, que é um malfeitor, que envolvida com violência, com droga, enfim. Né? A pessoa chega para pedir socorro. Então, principalmente de sábado, é um público bastante heterogêneo que chega aqui. Então, se a gente não chegar na casa espírita preparado e numa boa sintonia, né, é complicado. Aí vai pôr a culpa no obsessor, né? Que eu sou espírita, eu trabalho, eu dou passe e o obsessor não larga de mim, né? E é isso mesmo, eu dou passe. Por quê? Porque ela não sai daquela faixa vibratória. Acontece qualquer coisinha, a pessoa se melindra e fica já cozinhando o outro, fica pensando coisa ruim, já fica, que não podia ter falado isso, não podia ter feito aquilo, que eu não concordo, que não sei o quê. Quer dizer, esse tipo de pensamento a gente tem que expurgar da cabeça da gente, não é? Seja
franco, honesto, sempre, né? Lembra daquela definição de crítica que eu falei aqui, que é muito legal a gente sempre pensar nela? Quando eu for, e a crítica não é pela palavra, porque o pensamento é que é o problema. Crítica, avaliar méritos e deméritos de um desempenho, visando a melhoria do desempenho futuro. Então, quando eu vejo alguma coisa na casa espírita, eu olho para a pessoa e falo, puxa, fulaninha, né, deu uma pisada hoje. Puxa, mas ela ajuda, né, ela faz isso, ela faz aquilo. Devia estar num dia triste. O que eu posso fazer para ajudar? Se eu tivesse pensamento, avaliar méritos primeiro, deméritos depois, o que eu posso fazer para ajudar? Aí eu estou no caminho, né? E a própria pessoa que vai receber aquela crítica sua, que vai ser chamada, e você vai falar, ô minha amiga, aconteceu um negócio aqui e tal, pô, você é uma trabalhadora tão boa, avaliar o mérito. Você nos ajuda tanto, tal, papá, mas hoje aconteceu um negócio que não foi legal, porque... Né? O que você acha de você mudar? Né? O que você acha de você pensar um pouco antes de falar? Ou vamos mudar de sala, vamos mudar de setor, vamos fazer um tratamento. E ela vai sentir que você está querendo ajudar, aí a receptividade é boa. Por mais influência espiritual que possa ter a pessoa, ela vai entender que a tua intenção não é tirar ela, a tua intenção é ajudá-la, né? Então, meu amigo, está acontecendo um problema, né? Puxa, você é um dirigente, você é uma pessoa que coordena tal atividade, ajuda tanto a casa, pô, né? Só que aconteceu isso, está acontecendo aquilo, tal, que isso não está legal, porque está desarmonizando, está gerando reações que não são boas. Eu tenho uma ideia para ajudar. Que tal se a gente, entendeu? Visando a melhoria do desempenho futuro. Aí a pessoa vai ter certeza que você está querendo ajudar. Porque se a energia não está boa, ela também está sentindo. E quando você expressa a intenção de ajuda, principalmente a energia, olha como é que é. E numa casa espírita todo mundo é sensitivo, todo mundo é médio, está evoluindo nessa questão, ela vai sentir a energia que é de reconciliação, que é de ajuda. Sim? Desculpa, eu não sei, acho que eu vou falar uma besteira, mas veio na mente. Vamos, assim, vamos supor que o espelho fosse quebrado. Essa pessoa plasmaria o espelho, vamos supor, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sim. Né, porque os objetos podem se quebrar. Então, ele sumiu, ele quebrou. Mas a pessoa continua dentro dela. Então, provavelmente, que né, é interessante o que ela falou, né? Porque ela está presa ao objeto. Se o objeto some, você quebra, põe em fogo, ela vai continuar perdida, no sentido, mas não presa mais ao objeto, porque ele deixa de existir. Óbvio, né? Mas não, ela não vai se curar. Ela vai achar uma outra coisa para se apegar, né? Ou, de repente, vai pedir socorro. Ela poderia plasmar. Complicado, né? Assim, porque ela está presa à matéria. É um espírito muito despreparado. Tá ali centenas de anos cristalizada naquele negócio, né? Cristalizada naquilo. Talvez ela fosse atrás dos pedaços do espelho, se não sumisse com isso, né? O espelho está no plano material. Está no plano espiritual. Isso, Então, se você desintegra o espelho, não sobra nem pó, ela vai continuar perdida. Provavelmente, pode até ser que peça ajuda, que saia daquela cristalização, né? Pode até sair daquele... Porque é como uma cristalização, né? A pessoa está ali, está cristalizada naquela ideia, naquele objeto, porque é o objeto que a pessoa falou para ela, né? Fica com o espelho, guarda ele como a recordação do nosso amor, né? O negócio. Então ela incorporou essa ideia de corpo e alma ali, né? Pode ser que sim. Uma casa, por exemplo, a pessoa está indo para a casa dela, aí demole a casa, passa o trator, vira um jardim. Mas não tem mais casa. Aí a pessoa talvez perdida, sem posicionamento mais perante a matéria, né? Ela talvez busque um outro lugar, talvez aceite a ajuda, porque já não tem mais o objeto, né? Que ela estaria imantada ali, estaria presa, né? Às vezes, a coisa mais tem romance que diz que a pessoa fica projetando o que ela conhece. Então, o suicida, por exemplo, ele fica muitas vezes preso ao momento do suicídio. Então,
atropelado pelo trem. Quantas vezes a gente ouviu aqui na mesa mediúnica, a pessoa fica vivendo aquela cena repetidamente, às vezes por centenas de anos. Se jogou de uma ponte, se jogou no rio, ele fica revivendo aquilo. Então, fica cristalizado naquela. Então ele chega aqui falando assim, nossa, eu estou caindo, me tira daqui, eu estou todo machucado, porque o trem me pegou. Aí você já vai entendendo que ele se jogou, que ele se matou. E aí ele fica naquela cristalização, ele fica cristalizado naquela forma, pensamento, naquele momento da vida dele, aquilo fica real para ele, às vezes por séculos. Quando a gente tira ele desse encantamento, vamos dizer assim, dessa cristalização, aquilo some, porque já não tem mais sentido para ele, né? A minha mãe falou que ninguém mais vai comprar roupa no brechó agora. Não, mas aí o que acontece? Olha, para vocês terem uma ideia, como isso é importante, né? O que a gente faz aqui na quarta-feira? Nós temos 2 trabalhos. Então vamos deixar gravado que você acha interessante e tem a ver com a aula, né? Tem o trabalho de vibração antes da psicografia. O que é esse trabalho de vibração? Ele tem dois momentos. O primeiro momento, a equipe que está aqui, mais um grupo gigantesco de espíritos desencarnados, segundo eles nos dizem, vão percorrer com equipamentos, com um monte de coisa, tanto a casa no plano físico quanto a casa no plano espiritual, limpando e esterilizando. Então a gente faz um passeio desdobrados, desde a frente da casa, limpando a fachada, passando por toda a estrutura da casa, inclusive as roupas, os alimentos. Por quê? Para remover os miasmas e energias agregadas a esses objetos. Então, toda quarta-feira isso é feito e a espiritualidade fala que é um trabalho importantíssimo, que eles marcam essa faxinona para quarta-feira, o plano espiritual inteiro participando. É como uma faxinona mesmo. Esse é o primeiro momento do trabalho. Depois, esse grupo vai socorrer espíritos aí em asilos, em creches, enfim, nos hospitais. A gente faz uma viagem, um tour aí, enfim. E depois a psicografia. Olá, mas o brechó já tem uma coisa melhor. Porque se a pessoa se desfez... Então, então é que eu falo, mas vai estar impregnada a roupa? Vai, porque a pessoa usou aquilo, estava na casa, tudo tem uma energia agregada? Tem. Só que nessa faxina que é feito, isso é tudo retirado. É para isso, porque as pessoas trazem energia, para a pessoa que vai ser atendida aqui no tratamento, ela não traz uma carga fluídica, muitas vezes densa, muitas vezes complicada. E isso é que nem uma pessoa suja entrar num ambiente limpo. É muito difícil ela não deixar uma pegada, não deixar um resto de sujeira numa cadeira, numa parede. É isso. E só que isso no plano espiritual, fluidicamente, isso vai ficando. E esse faxinão, apesar da espiritualidade estar o tempo todo limpando, é um pente fino que é feito na quarta-feira na casa como um todo. Plano físico e plano espiritual. Você pensa esse hospitalzão que tem aí, 9 andares, uma quadra inteira quase de hospital, e é feito esse faxinão geral aí. É um momento que a espiritualidade usa para isso, para justamente desmagnetizar e magnetizar da maneira correta os objetos, os aparelhos, tudo que existe no plano físico e espiritual. Beleza? É propriamente o remédio para isso que a gente viu hoje aqui. Né? O Evangelho no Lar serve exatamente para isso. É uma faxina mental que se faz na casa da gente. Quando a gente vai estudar, por exemplo, às vezes vocês não estudaram o Nosso Lar, por exemplo, e vocês falam, pô, o único livro do André Luiz que eu não estudei foi Os Missionários da Luz. O resto eu estudei, eu li. Então, o que faz? Marca um dia 1 hora, como o Evangelho. Porque se você marca um dia 1 hora, você marca um dia 1 hora com quem? Com a espiritualidade. Se é possível isso, 10 horas da noite de quarta-feira eu vou estudar uma aula, está lá no YouTube, no site, liga na televisão, porque se você marca um dia 1 hora, eles vão estar lá na tua casa trazendo gente para assistir contigo, para aprender contigo. Aí eles vão dar aquela geralzinha na casa, vão como faz no Evangelho. Isso é muito importante, muito bom, né, de ser feito. Beleza? Tudo certinho? Muito obrigado, então. Até a próxima. Estamos no finzinho do livro.